Olá pessoal, tudo bem? Estamos começando mais um episódio do Policast, o podcast do Hospital Filantrópico Policlínica. E hoje estamos aqui com a doutora Caroline Mosato Costa. Doutora Caroline, ela é responsável técnica pela UTI Neo e Pediátrica do Hospital Policlínica e hoje ela vai contar muita história pra gente a respeito da formação dela e sobre os nossos anjinhos pititicos da UTI Neo e Pediátrica. Doutora, um prazer. Muito obrigado por ter vindo aqui, tá bom? Doutora, para a gente começar, gostaria que você se apresentasse para nós e para a nossa audiência. Então, eu sou a Caroline, né, como já comentado, nascida aqui em Pato Branco mesmo, mas fui embora aqui da cidade com 15 para 16 anos, e depois disso estou voltando agora, depois de 16 anos que eu fui embora, voltando para a cidade aqui, nesse último ano, e rodei bastante já as capitais do Brasil, sempre fazendo a parte da medicina, dos estudos, das especializações, depois também. Eu fiz a faculdade no Rio de Janeiro, na UGF. Legal. Fiz a minha formação de pediatria na Universidade Federal Fronteira Sul, em Chapecó. Depois eu fiz a minha formação de intensivismo pediátrico pela Redentor, em São Paulo. Depois eu comecei cardiologia pediátrica no Joana de Guzmão, em Florianópolis. Mas pelo Covid eu acabei terminando a especialização de cardiopediatria na Santa Casa de São Paulo. Legal. Então, a doutora é apaixonada pelos pititicos, então, doutora? Sim, dos pequenininhos até, eu falo que a pediatria, né, se for pensar, até 18 a 21 anos. Mas a gente acaba dentro da UTI e dentro da parte da cardiologia pediátrica mesmo, ficando ali na idade até os 13 anos. Então eu falo que é desde os bem pequenininhos até, às vezes, com 13 anos, é rapaz e moça já, né, feita. Entendi. A gente tem, eu acho que o nosso Hospital Filantrópico Policlínica, que é uma referência na parte de cardiologia pediátrica, né? Nós temos muitas histórias legais para contar a respeito disso. E que bom que a gente vai conversar contigo para falar um pouquinho mais a respeito disso, com foco na nossa UTI, né? Doutora, sempre quis ser médica? Não. Opa! Conta pra gente. Não queria, não tenho ninguém na família que é da área da saúde. Todo mundo é da área do direito, administração, bastante com a parte de corretor de imóveis. A minha família é uma família bem antiga aqui de Pato Branco, que mexia bastante com loteamento. E todo mundo queria que eu fizesse engenharia civil, né? Para seguir os passos ali da família e continuar os negócios. E eu fui totalmente para outra área, fazer medicina. Primeiramente, acho que pelo desafio da faculdade, pelo desafio do vestibular, e por sempre gostar de cuidar. Eu gostava de cuidar dos animais, gostava de cuidar de criança, então eu acabei indo para a medicina. Eu falo que a medicina me escolheu, depois a pediatria me escolheu, não fui eu que escolhi. Você foi se encantando por isso? Fui me encantando. E como que é cuidar desses pititicos lá dentro? Eu acho que é um misto de emoções, porque ao mesmo tempo é uma coisa que você tem muita responsabilidade, porque você está lidando com o bem mais precioso de uma pessoa, né, que é o seu filho. Então a gente tem muita responsabilidade, tem esse outro lado, assim, dessa parte da carga emocional que a gente carrega, mas ao mesmo tempo tem muitas histórias bonitas de superação, tem muito amor, muita pureza. Eu gosto de trabalhar com a criança porque elas são muito inocentes, sabe? Eu falo que eu consigo ficar amiga dos meus pacientes. Às vezes eu tenho mais relação até com as crianças do que com os próprios pais e mães, assim. Claro. Então eu acabo me apegando bastante. Sério? A gente sempre se apega. Doutora, e assim, vamos pegar um pouquinho ali, você comentou que você começou a tua residência em cardiologia em Floripa, depois teve que ir para São Paulo por conta da pandemia. Isso tudo dentro da área da pediatria. Isso, dentro da especialização em cardiologia pediátrica. Já tinha terminado a pediatria, já tinha terminado a UTI, e daí fui fazer a especialização em cardio.
como teve o Covid, muitos serviços fecharam, tudo que era cirurgia eletiva acabou sendo adiada, então o meu estágio, que era para ser feito dentro da parte de cirurgia cardíaca, pré e pós-operatório, acabou que não estava tendo no Joana de Guzmão, e por esse motivo eu fui transferida para a Santa Casa em São Paulo, que ainda mesmo com o Covid eles continuaram com as cirurgias lá. Então eu fiquei mais ou menos quase um ano lá em São Paulo, fazendo essa parte também. E como é que foi a questão da Covid com as crianças? Eu acho que teve, não sei, me permita aqui dizer que eu acho que tiveram 2 aprendizados, né? O aprendizado de fato dentro da tua área, escolhida para residência, para especialização, e o aprendizado que veio junto com a tal da Covid que acabou com a gente aí, vai. Teve o lado ruim da parte do Covid, porque acabou que piorou nessa parte de, não tá tendo as cirurgias eletivas, os ambulatórios fecharam, então muito que aconteceu, quem estava fazendo subespecialidade, gastro, cardio, endócrino, a gente acabou sendo retirado desta área para ajudar mesmo no campo de frente mesmo, do Covid. Então, muitos dos alunos, dos residentes, foram tirados e colocados a fazer as horas nessas partes de porta mesmo, de pronto-socorro, para ajudar. Na parte das crianças, assim, como a gente fazia subespecialidade, a gente não lidava diretamente ali, né, com as crianças com o Covid, na parte da residência, mas mesmo eu fazendo residência, eu ainda fazia plantão na UTI lá de Chapecó, no regional. Então, lá na UTI do regional, a gente pegou casos, assim, de Covid, sim, casos graves também. E foi um desafio bem grande, né? Porque era tudo novo, tudo muito novo. Hoje a gente já tem um conhecimento, principalmente dentro da área da cardiologia, a gente sabe o quanto que o Covid pode afetar também a parte cardíaca na criança. Sim. Mas naquela época era tudo muito novo, né? E o medo tanto pelos pacientes, como o medo pela nossa família, que a gente não sabia, o medo por nós mesmos, por estar na linha de frente, muitos colegas pegando Covid também, estado grave. Então tinha esses 2 lados, tu ficava com o coração na mão, porque tu queria ajudar, mas ao mesmo tempo tu também ficava preocupado com a tua família e com o teu próprio bem-estar, né? Mas que bom, né, doutora, que, assim, a gente lamenta, obviamente, por todas as pessoas que não estão mais conosco devido à questão da pandemia, mas por esse outro lado do aprendizado, a gente fica feliz que eu acho que a medicina cresceu muito com isso, nessa questão de ser mais, dessa questão de ter que reagir com relação à questão da pandemia, né? Sim. Essas catástrofes, assim, né, que acontecem, eu acho que vem muito para ensinar, não só a gente na parte profissional, mas como de ser humano mesmo. E qual foi o aprendizado do ser humano que tu aprendeu aí? Eu acho que dentro da medicina no geral, mas o Covid veio muito para reforçar que a vida é muito ínfima, né? A gente tem que valorizar e viver cada dia e amar o próximo e respeitar e dizer eu te amo, não deixar para amanhã, porque a gente não sabe o dia de amanhã. Poxa. Ou seja, a gente está... E é legal porque nós estamos fazendo essa nossa primeira temporada e nós temos conversado com vários médicos. E o que a gente está vendo, assim, é uma questão dessa humanização, assim, sabe? Todos os médicos, e são todos com uma fala muito forte a respeito disso. Tipo, olha, existe a parte técnica, científica, o conhecimento que é importantíssimo, e é óbvio que sim, mas esse lado humano, como é importante para o médico ele não só exercitar, mas colocar em prática diariamente isso, né, doutora? Eu acho que para nós, pediatras, de uma forma geral, não foi tão difícil, porque a gente já é a área que a gente justamente tem esse aconchego, né? A gente tem essa relação muito forte, assim, nesse sentido de cuidar o ser humano e aquele pequeno ser humano como um todo, né? Então, mas isso ensinou muito, eu acho que principalmente médicos de outras especialidades, a ter uma nova visão, a ter um novo entendimento de todo esse processo. E lá dentro da UTI, doutora, agora vamos começar a trazer um pouquinho para cá, dentro da UTI neo e pediátrica, que a doutora então é responsável, né? Doutora, quais são a maioria dos casos que acontecem ali dentro? O que a maioria das vezes, por que as criancinhas estão lá? Enfim, quais são os casos mais comuns? Enfim, conta um pouquinho para nós como que é o teu dia lá dentro da UTI.
A UTI aqui da Poli, ela é uma UTI mista, então a gente tem desde a UTI neonatal, que são os pacientes prematuros, os menores, né, até os pacientes maiores e pós-operatório. O nosso foco tem bastante em cirurgia cardíaca, a gente é referência, né, então a gente faz bastante procedimento cardíaco, então tanto pré e pós-operatório a gente faz na UTI. Interna muito também, dentro de uma forma, no contexto da pediatria geral, as infecções respiratórias, pneumonia, bronquiolite, ainda mais pela nossa cidade ser, né, uma cidade que o clima também colabora para isso. Entendi. E existe também, é bem misto, né, existe traumatismo, existe acidente, a gente pega um pouco de tudo, mas principalmente seria a parte da cardio mesmo e a parte das infecções respiratórias que acabam vindo para a gente. Toda a região sudoeste do Paraná, qual que é a nossa abrangência que nós temos? Dentro da cardiologia, da cirurgia cardíaca, a gente pega uma grande porcentagem do estado do Paraná, desde de Foz do Iguaçu, Cascavel, que são cidades até maiores, mas a gente é referência, e inclusive a gente é referência para também o estado de Santa Catarina, tirando a parte do litoral, pegando Concórdia, Chapecó, tudo vem para cá, vem para nossa... Já veio pacientes até de outras regiões do país operar aqui com a gente, né? Veio o Dr. Paulo e depois... Veio do Pará, já teve paciente, a gente tem bastante pacientes, vem de todo que é lugar do país mesmo. É uma referência bem com renome aqui. E aí a doutora é responsável por cuidar de todos esses pequenininhos lá dentro. Isso aí. Que legal. Doutora, e o que significa ser médica para a doutora Carol? Pergunta difícil essa. Olha, eu acho que ser médica, além da profissão mesmo, da medicina, para mim, é uma coisa que eu falo que eu não consigo ver a Carol sem a médica pediatra junto, não existe essa desconexão. Então, faz parte do meu ser exatamente, a minha profissão, ela ocupa 90%, eu acho, da minha vida, e saber que você, de certa forma, podendo ajudar, podendo confortar, podendo... Às vezes estender uma mão amiga, às vezes você não vai curar o paciente, às vezes você não vai, às vezes até o desfecho pode ser o óbito, mas o mais importante é saber que você está dando o teu melhor com as condições que você tem hoje, enquanto você não tem condições melhores, para dar melhor ainda. Então eu acho que isso resume bem a medicina para mim. Entendi. É lidar com, assim, é ter que lidar com ser positivo, mas em ser positivo, mas também ter que lidar com, muitas vezes, algumas frustrações que acontecem ao longo do decorrer do exercício, né, doutora? Que é o normal, né? A gente está lidando com pessoas, a gente lida muito com burocracia, a gente lida com sistemas de plano, sistemas do próprio SUS. Então, existem as limitações do dia a dia. E existem as frustrações do dia a dia, mas a gente tem que batalhar e tentar todo dia melhorar um pouco. E como a doutora resolveu voltar, então, para Pato Branco, sendo que ela fez toda essa viagem aí para estudar, se formar, se especializar e tudo mais? Então, depois que eu terminei todas essas especializações, eu voltei para Chapecó, porque meu objetivo era ficar em Chapecó. Certo. Mas em Chapecó não tem cirurgia cardíaca infantil. Então, quando teve essa proposta de vir para cá, assumir a chefia da UTI e sabendo que aqui tinha cirurgia cardíaca infantil, que é o que eu gosto mesmo, que é a minha paixão, eu acabei cedendo e voltando para a terra natal, que eu falei que não ia voltar, porque eu queria uma cidade um pouco maior, uma cidade com aeroporto, com shopping, se bem que agora tem também, né? Tem tudo agora? Agora tem tudo, então eu acabei voltando. É mesmo? Tá feliz? Tô feliz. Ai, que bom, doutora. Doutora, e assim, para ti, como que é fazer parte de um corpo clínico, como o do nosso Hospital Filantrópico Policlínica, que tem tanta gente, assim, extremamente qualificada? E, assim, eu já tive a oportunidade de conversar com a doutora em outros momentos dentro da Policlínica, e a gente observa que a doutora também tem esse grau, assim, dessa qualificação científica e tudo mais. E como que é fazer parte desse grupo aí? É bem legal, bem interessante, e o que é mais interessante é as pessoas às vezes não têm essa visão de Pato Branco. Eu mesmo, sendo de Pato Branco, estava em outra cidade, em Chapecó, os próprios colegas de Chapecó, a gente vê, Pato Branco é uma cidade pequena, mas quando a gente vê e vivencia o que realmente as cirurgias, o dia a dia, a gravidade das coisas que internam, a gente vê, e a qualidade dos profissionais que tem ali dentro, a gente vê que realmente Pato Branco é um polo muito importante de saúde aqui na região toda.
Então, eu me sinto muito feliz, muito grata, assim, e realizada de estar hoje aqui também fazendo parte dessa equipe. E tu faz parte disso, né? Nasci no hospital, por sinal. Tu nasceu aqui na Policlínica? Nasci na Policlínica. Olha só que bacana. Eu lembro, você comentou isso no dia da inauguração, no dia que foi reinaugurada, né? Isso, nasci E agora tu cuida dela, olha que bacana. Sim. Isso. Que show, olha que legal. Doutora, e o que a gente pode esperar dos avanços dentro da sua área nessa questão do cuidado com as crianças, dentro da questão da UTI e tudo mais? A UTI, ela é um ambiente hoje que a gente precisa muito do apoio tecnológico também, né? A gente não consegue hoje ainda competir com UTIs, por exemplo, de Curitiba, de São Paulo, mas a nossa UTI, questão de estrutura, é uma UTI bem ampla, bem qualificada. O que a gente ainda precisa muito na nossa região, que eu acho que tem um pouco de falta, é de profissionais especializados mesmo na área. É difícil você atrair pessoas, porque acaba que as formações são feitas em centros de referência, Curitiba, capitais, enfim, e as pessoas acabam ficando nas capitais, por ter essa abertura no trabalho mesmo. Então, teria que atrair mais, eu acho que isso que precisa mais para a nossa região. A parte da tecnologia, a gente vai conseguindo aos poucos também aprimorando sempre. Dentro da parte da cardiologia pediátrica, tem muito potencial de crescimento aqui também na nossa região, até para a gente já ser um polo, né, dessa parte da cirurgia cardíaca. E a gente só espera que cresça mais ainda, né? E que a gente consiga atrair profissionais também para cá. Ou seja, eu vejo que nós temos então uma necessidade de ter mais profissionais, mas em termos de tecnologia do que temos à disposição hoje, estamos bem servidos. Estamos bem servidos. Pelo tamanho da cidade, estamos bem servidos, mas a gente sempre busca mais, né? Sempre busca mais. Com certeza. Eu acho que isso é maravilhoso, né? E para ti, doutora, me conta um pouquinho assim. O que aconteceu de todo esse tempo? Que a doutora, assim, modéstia à parte, é uma pessoa muito nova ainda, né, doutora? Ainda é muito nova, mas com uma experiência muito gigante de vários centros que eu acho que validam muito uma experiência para estar agregando no nosso time do Hospital Filantrópico Policlínica. Dentro disso, doutora, o que tem marcado a tua carreira em termos de acontecimento? Um acontecimento, alguns acontecimentos? O que tem acontecido na sua carreira? Eu acho que a vivência do Rio de Janeiro marcou bastante, eu aprendi muito com a parte do Rio de Janeiro. E quando eu brincava, assim, né, que eu falei que a pediatria que me escolheu, as especialidades que foram me escolhendo, não fui eu que fui escolhendo. Então, uma questão que me marcou muito, dentro da faculdade, eu falo que o professor faz a matéria, né? Então, eu tinha ótimos professores de cirurgia e tinha ótimos professores de pediatria. Então, com isso, eu acabei fazendo monitoria, eu virei monitora da pediatria dentro da faculdade. Então, já comecei com um pezinho ali dentro da pediatria. Então, quando eu voltei para a região aqui, eu não queria fazer pediatria. Não tinha intenção nenhuma de fazer pediatria. Não. Eu falava que eu não queria fazer ginecologia, obstetrícia e não faria pediatria. Porque era muito sofrido. Eu falava que era bastante plantão e você era médico e tinha ligação. Então, eu falava que eu não queria fazer. E quando eu voltei para Chapecó, como eu tinha sido monitora de pediatria, e eu fui dar plantão, eu comecei a dar plantão para atender pronto-socorro em geral, né? E a Unimed, lá no hospital de Chapecó, viu o meu currículo e perguntou se eu teria interesse de fazer plantão na pediatria. E eu sempre gostei de trabalhar com crianças, assim, né, de uma forma geral, porque eu me dava bem. Então eu comecei a fazer plantão, quando eu vi, eu estava só trabalhando com pediatria, mas eu não tinha formação ainda. Então, e abriu a primeira turma de pediatria de Chapecó. Então eu brinquei assim com Deus, eu falei assim, Deus, se for da tua vontade, se eu passar em primeiro lugar nessa prova, eu vou fazer pediatria. Eu passei em primeiro lugar. E eu não estudei para essa prova, porque eu falei, eu não quero fazer pediatria. E eu passei em primeiro lugar. Então, aí eu comecei a fazer pediatria, me encantei e nunca mais saí da pediatria. Tem chamados que quando eles vêm, não tem quem tira, né, doutora? E a UTI também acabou sendo assim. Quando eu me formei da pediatria geral, a minha chefe lá de Chapecó já me convidou para fazer plantão dentro da UTI pediátrica, sem sendo intensivista, só pediatra. E nisso também me escolheu também o intensivismo. Depois do intensivismo, eu falo que a cardio me escolheu também porque eu não gostava de consultório, eu não gostava de ensinar aleitamento materno. Entendi. Eu gostava de casos graves, de crianças que estivessem realmente precisando, assim, de UTI. Então, a cardio, querendo ou não, dentro do consultório, é uma das especialidades que você lida com muitas crianças graves, com doenças graves. Então, também, a cardio acabou me escolhendo nesse sentido.
fazer uma pergunta para ti, doutora. É comum os problemas cardíacos, assim, comum, ou é mais comum do que se possa imaginar os problemas cardíacos em crianças? É mais comum do que a gente imagina. A gente fala que é mais fácil uma criança ter uma cardiopatia do que, por exemplo, ter alguma doença como um câncer, uma leucemia, alguma coisa nesse sentido. E a gente vê nas mídias tudo, a ênfase é muito maior até para verba, para tudo, para criança com leucemia, para a parte da oncologia, e a cardiopatia, ela é mais comum. Pra você ter noção, Everton, 1 a cada 100 crianças nasce com problema do coração. 1 a cada 100, ou seja, 1% das crianças. 1%, e pelo menos 30% é caso cirúrgico, no primeiro ano de vida. Então é muito mais comum do que a gente imagina. Caramba. Ou seja, assim, quando você fala em cardiopatia, você está falando assim, patologias do coração de qualquer tipo de ordem, ou algum tipo mais específico? Não, de qualquer tipo. Tanto alteração, tanto da parte anatômica do coração, quanto da parte elétrica do coração também. A gente também fala que tem doença no coração da criança. Então não é só a parte da cirurgia mesmo, do problema do buraquinho que tem no coração, mas também tem a outra parte das arritmias. Então, que também é uma área que pode crescer muito aqui também, né? Na parte da eletrofisiologia, arritmia infantil, que também falta profissionais. Doutora, lembra um vídeo que nós gravamos uma vez sobre uma cardiopatia de uma criança que veio lá de outro estado operar aqui, e que você estava me explicando nos bastidores que é um problema que a mamãe pode descobrir ainda durante o pré-natal? Tem alguma coisa assim? Sim, tem. Fala um pouquinho sobre isso, que eu acho muito importante, porque o nosso podcast, ele, assim, não vai ficar só na nossa comunidade médica. Assim, o objetivo é que ele atinja pessoas de vários segmentos, que ele está no Instagram, ele está no Facebook, ele está no YouTube. Então, assim, conta um pouquinho pra gente sobre como as mamães podem, questão de pré-natal, enfim, vamos aproveitar que a gente está falando com a doutora e vamos fazer um serviço de utilidade pública aqui. Então, existe o exame, o ecocardiograma fetal, que é o ultrassom do coração, só que a gente faz na mãe, na gestante, para já descobrir se tem alguns tipos de cardiopatias que daria para pegar já nesse exame. Então, a gente consegue fazer o acompanhamento no pré-natal muito melhor, né? Muito mais adequado. Não pega todas as cardiopatias, mas as mais graves ele já ajuda bastante esse exame. Então, é um exame que para nós aqui no SUS, para alto risco até é indicado, mas de uma forma geral, é quando você faz acompanhamento mais de plano, ou a mãe solicita para o seu ginecologista obstetra para solicitar o exame. Diferente de outros países, por exemplo, na Europa é normal fazer no pré-natal 2 ecocardiogramas fetais na gestação, é normal, é de rotina. Então isso ainda a gente não tem, e não é divulgado realmente. Então isso é importante, divulgar para as pessoas procurarem, pedirem, para as gestantes pedirem para os seus médicos também solicitar esse exame, né? E até que os próprios colegas solicitem esse tipo de exame. Isso é o principal, né? E o acompanhamento sempre dentro do pré-natal adequado, porque existem também alguns fatores maternos que aumentam a chance de o bebê nascer com algum problema no coração. Algumas infecções maternas, o uso de substâncias ilícitas, o uso do álcool. Então, tem vários outros fatores que um pré-natal bem feito ajuda a diminuir a incidência. Entendi, ou seja, então aproveitamos aqui, fizemos uma utilidade pública, né, para ajudar as mamães também, que o pré-natal é um momento muito importante para melhorar a conexão com o seu filho durante a gestação, e que vai ajudar muito. E que a gente pasme com isso, né, que é 1% que tem problemas do coração, e desses 1%, 30% é questão cirúrgica no primeiro ano de vida. No primeiro ano de vida. Então, acho que aí já fica um recadinho bem bacana aí para as mamães cuidarem muito disso, né, doutora? Doutora, e o que é mais gratificante em ser médico? O sorriso das crianças, na alta. O sorriso das crianças na alta? Acho que é a melhor parte. É?
E a criança, E não ela é dá uma incrível. saudade delas quando elas saem? Lógico, a gente quer que elas saiam. A gente acompanha no Instagram as mães, a gente fica amiga, não tem problema, a gente vai acompanhando o crescimento deles tudo no Instagram depois. Porque parece até um pouco assim, tipo, o cara, não, mas não dá saudade. Que bom que dá saudade, né? Que bom que ela vai quanto mais cedo para casa, melhor, né? Mas... eu tenho as mães, assim, que tem alguns casos que a gente realmente vira amigo da família ali, né? A gente acompanha o crescimento da criança. Então eu tenho mães que me mandam vídeo da criança, a primeira carne que tá comendo, primeiro tá andando de bicicleta sem rodinha. Ai, que legal. Então a gente acaba acompanhando muito do dia a dia, às vezes, dos nossos pacientes também. Que legal. Então a melhor parte que tem é a alta. É a alta. Acho que para a família também, né? Com certeza. Melhor parte. Doutora Carol, e para a gente se encaminhar para o nosso fechamento do nosso podcast. Se a doutora Carol olhasse para a doutora Carol lá em 2008, o que a doutora Carol diria, aconselharia e falaria para a Carol que está começando medicina lá? Para não se cobrar tanto. Para não se cobrar tanto, para estudar, que estudar é muito importante, e para principalmente olhar sempre o paciente como um todo, que eu acho que falta um pouco isso também, e eu acho que da questão das especialidades eu falaria para não mudar nada e fazer as mesmas especialidades. No final das contas, fazer todas as mesmas. Cirurgia, cardiologia, tudo dentro da pediatria. Que legal, doutora. E para essa galera que está estudando medicina, que está chegando, que está vindo para as universidades e que está chegando no mercado, qual que é o seu recado? Não se acomode com o básico, não se acomode com ser médio, tente ser sempre o melhor, sempre dar o teu melhor. Não faça medicina só pela parte financeira da medicina, faça medicina porque você realmente se preocupa com o próximo e com isso o retorno vai vir. Você dando o teu melhor no trabalho, o retorno vai vir, mas principalmente é você tá dando o teu melhor, é a parte mais gratificante. E com isso o retorno vem. O retorno seja ele financeiro ou seja ele, mas principalmente na questão da medicina, de ver os seus pacientes melhorando. Isso não tem preço. Perfeito. Doutora, a gente quer agradecer a tua participação, agradecer do teu tempo, que a gente sabe como que o tempo do médico é um tempo tão escasso, né? Hospital, enfim, a vida e tudo mais, então a gente quer muito agradecer, tá? Muito obrigado por ter vindo, tá bom? Muito obrigada. Pessoal, nós conversamos hoje então com a doutora Caroline Mosato Costa. Ela é responsável técnica pela UTI Neo e pediátrica do nosso Hospital Filantrópico Policlínica em mais uma edição do nosso Policast. Muito obrigado a todos e até a próxima. Você nos conhece pela nossa paixão em salvar vidas. Mas hoje pedimos que você nos salve da maior crise financeira da nossa história. Salve o Hospital Filantrópico Policlínica. Faça a sua doação.